Olá, no Momento do Campo de hoje vamos falar sobre garrafas PET e a importância de se encontrar alternativas para o lixo plástico. E ainda vamos conhecer uma família que fabrica vassouras desse material. Não sai daí, eu volto já já. A garrafa PET surgiu em 1941, mas só foi introduzida no mercado norte-americano a partir da década de 1970. Já no Brasil, começou a ser usada em 1988, segundo um levantamento feito pela Euromonitor. Por ano, são consumidas no mundo cerca de 500 bilhões de garrafas plásticas. Embora muitas dessas embalagens possam e devam ser recicladas, está cada vez mais difícil acompanhar o volume de resíduo produzido por esse material. Uma garrafa PET pode demorar 200 anos ou mais para se decompor. Isso significa que todo lixo não reciclado vai poluir o meio ambiente. Os materiais se decompõem com maior ou menor velocidade em função das condições que ele esteja sendo submetido. Se você enterrar plástico, e eu já tive a oportunidade de trabalhar em aterros em que foi fazer algum sistema de recuperação dos antigos lixões, plástico que já foi enterrado aí e que você vê datas de que foi produzido, há mais de 40 anos ele está intacto. Então não se pode precisar que ele vai degradar com 5 anos, 10 ou 50. Certo é que provavelmente muitas das gerações que estão por vir, eles ainda terão que conviver com esse passivo ambiental, que é a questão do plástico, que está muito mal resolvido no planeta. Ainda segundo estimativas da Euromonitor, o uso de garrafas plásticas de água aumentará para quase 584 bilhões de unidades em 2021. Apesar da grande quantidade, se forem recicladas, podem ser muito úteis para a indústria têxtil e automobilística. Mas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do PET, o Brasil recicla em torno de 20% do plástico que consome. Uma taxa ainda muito baixa, todo o restante do plástico vai parar nos lixões. O volume de plástico produzido no mundo cresceu exponencialmente. Nesse contexto, o Brasil, apesar de ser a 5ª maior população do planeta, ele já é o 4º maior produtor de plástico. Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010 no Brasil, determinar que tão somente para aterramento deveria ser levado rejeitos, e entenda aí rejeitos como material que não tem mais inserção no mercado, a exemplo de fraldas descartáveis, absorvente higiênico, papel higiênico, coisas desse tipo. Apesar disso, o Brasil ainda, lamentavelmente, na quase totalidade dos municípios brasileiros, ele ainda descarta, dentre outras coisas, plástico, que é perfeitamente reciclável. As usinas de reciclagem são fundamentais para diminuir o volume do que chega aos aterros sanitários. Em Piedade e Caratinga existe uma dessas usinas, que recebe todo o lixo da cidade e da zona rural. Lá, vidro e plástico são separados, prensados e vendidos para a indústria de reciclagem de Governador Valadares. O material orgânico é transformado em adubo. Para o aterro sanitário, chega apenas 20% de todo o lixo. Por mês, a usina prensa em torno de 700 quilos de garrafa PET e de 300 quilos de embalagens plásticas de óleo de cozinha. Os municípios que implantaram seus aterros sanitários e que estão legalmente licenciados, esses também devem avançar e fazer seu dever de casa e implantar uma usina. Essa usina pode ser feita e preferencialmente deve estar construída ao lado do aterro, para que antes de chegar no aterro eles passem por uma triagem, uma segregação, separando aqueles materiais que tenham potencial para reciclar, como papel, papelão, plástico, vidros e metais. Seja segregada a fração orgânica, restos de frutas, restos de comida, casca de ovo, talos de verduras, aparas de gramas, aparas de poda. Todos esses materiais orgânicos são perfeitamente possíveis de serem tratados por um processo chamado de compostagem. As garrafas PET são extremamente resistentes e podem ser recicladas para ser usadas novamente, como matéria-prima para indústrias ou reutilizadas em artesanato, por exemplo. Através de um curso, a família de Josélia Martins aprendeu a fazer vassouras com garrafas de plástico e, pelo menos na zona rural de Apu, esse material tem outro destino. O meu pai fez um curso, do Senar, e através daí ele aprendeu a fazer
as vassouras com a garrafa PET. Bem mais em conta, né? É mais econômico, dura mais, a durabilidade melhor. Por dia dá para fabricar 8 vassouras. Hoje, nas dicas e curiosidades do momento, vamos aprender a fazer uma vassoura parecida com o que a família da Josélia faz. Confira aí. Fazer uma vassoura utilizando garrafas PET é super fácil. Veremos no passo a passo. Vamos precisar de 20 garrafas de refrigerante de plástico de 2 litros, um cabo de vassoura, tesoura, estilete, furador, arame e parafuso. Primeiro, retire o rótulo e o fundo cortando com o estilete. Depois, faça cortes de mais ou menos meio centímetro até a parte arredondada da garrafa. Essas serão as cerdas da vassoura. Retire o gargalo com a tesoura. Você deve fazer isso com 19 garrafas. Corte aquela que ainda tem o gargalo uns 4 centímetros abaixo da parte arredondada. Encaixe toda sobre a parte com o gargalo. É importante fazer isso com cuidado para não se cortar e não deixar as partes se soltarem. Aqui, já temos a base da nossa vassoura formada. Em seguida, faça 2 furos e encaixe o arame para amarrar a vassoura, puxando até o outro lado e juntando as pontas bem firmemente com a ajuda de um alicate. O próximo passo é fazer um furo na tampinha, colocar um parafuso e encaixar no cabo da vassoura. Pronto, agora é só começar a usar. Hoje aprendemos mais um pouco sobre as garrafas PET, os riscos da utilização sem responsabilidade e vimos também algumas alternativas. Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.